Sabe, as últimas palavras de uma pessoa, especialmente de um patriarca, podem mudar o curso da história, ecoando por gerações. E poucos momentos são tão cheios de significado profético quanto o leito de morte de um homem de Deus. Hoje a gente vai mergulhar fundo em um desses momentos, o ato final de Jacó. Imagina a cena, a visão dele já está falhando, mas a visão espiritual, essa está mais afiada do que nunca, guiada pelo próprio Deus. Ele estende as mãos não só para abençoar, mas para executar um decreto divino que ia moldar o futuro de nações inteiras. Vamos juntos desvendar Gênesis 48, um capítulo que mostra como a soberania de Deus passa por cima das tradições humanas e como é importante alinhar nossas vidas à vontade dele. Nossa análise começa lá no versículo 1 de Gênesis 48. Passadas essas coisas, disseram a José: teu pai está enfermo. A notícia chega para José, que era basicamente o segundo homem mais poderoso do Egito. E a reação dele é imediata. Ele não vai sozinho, ele leva seus dois filhos, Manassés e Efraim, que nasceram lá no Egito, para receberem a bênção do avô. Aí no versículo 2, a cena fica ainda mais intensa. E avisaram a Jacó: eis que José, teu filho, vem ter contigo. Esforçou-se Israel e se assentou no leito. Olha, presta muita atenção nesse detalhe. O texto não diz que Jacó se esforçou, diz que Israel se esforçou. Israel, que significa aquele que luta com Deus, foi o nome que Jacó recebeu depois daquela noite de confronto com o anjo. Usar esse nome aqui quer dizer que não é só um avô doente se sentando, é o patriarca da aliança, ou príncipe de Deus, juntando as últimas forças para um ato de autoridade profética, algo que vai muito além da sua fraqueza física. Ele está agindo em seu papel oficial, como líder do povo escolhido. Antes de qualquer bênção, Jacó faz questão de ancorar o presente numa promessa do passado. Ele precisa que José, um homem que vivia imerso na cultura egípcia, se lembre de suas raízes e do plano de Deus. Nos versículos 3 e 4 ele recorda: o Deus Todo-Poderoso me apareceu em Luz, na terra de Canaã. Luz, que depois virou Betel, é o lugar da aliança, onde Deus se revelou a Jacó. É como se ele estivesse dizendo para José: filho, apesar de todo o poder e riqueza do Egito, nossa verdadeira herança não está aqui. A promessa é sobre Canaã, a terra prometida. E a bênção não é só sobre indivíduos, é sobre se tornar uma multidão de povos. Jacó está preparando o terreno, deixando claro que o que vai acontecer ali não é sobre sentimento de família, é sobre a continuação do pacto que Deus fez com Abraão. E o nome que Jacó usa para Deus aqui é fundamental. El Shaddai, em hebraico, El Shaddai. A gente costuma traduzir como Deus Todo-Poderoso, mas a raiz da palavra Shaddai tem a ver com nutrição, com sustento, com fertilidade. É o Deus que faz florescer, que dá a vida. Pensa no contexto. Jacó está invocando o mesmo Deus que prometeu fertilidade a Abraão e Sara, já velhinhos. Ao usar esse nome, Jacó está na verdade dizendo a José: olha, o mesmo Deus que tem poder para criar uma nação do nada é a fonte da bênção que eu vou derramar sobre seus filhos, mesmo eles tendo nascido longe da terra da promessa. É uma declaração de que o poder de Deus não tem limites geográficos nem se prende às circunstâncias humanas. E aqui no versículo 5, acontece algo com um peso jurídico e teológico gigantesco. Jacó declara: os teus dois filhos são meus. Isso é muito, mas muito mais que um gesto de carinho de um avô. É uma adoção formal. Naquela cultura do Antigo Oriente, adotar os filhos de alguém significava transferir todos os direitos de herança e linhagem. Ao dizer serão meus como Rúben e Simeão, Jacó está na prática dando a José o direito da primogenitura que Rúben tinha perdido por causa do seu pecado. Ou seja, José, através de seus filhos, receberia uma porção dupla da herança. Jacó, agindo por revelação divina, está reestruturando o futuro de Israel. A tribo de José vai ser dividida em duas, Efraim e Manassés, garantindo que o filho fiel receba a recompensa máxima. Bom, o cenário legal e divino foi montado, agora o ritual da bênção vai começar. Mas tem um drama humano acontecendo. O versículo 10 diz: os olhos de Israel já se tinham escurecido por causa da velhice. Ele mal consegue enxergar. José aproxima os filhos e Jacó os beija, os abraça. É um momento de profunda emoção. Jacó chega a dizer: eu não esperava ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver também a tua descendência. Imagina para um homem que chorou por décadas a suposta morte do seu filho favorito, isso é um milagre da graça de Deus. Tudo parece caminhar para uma cerimônia tradicional, super comovente. José, que era um homem de ordem, de protocolo, faz tudo como manda o figurino. O versículo 13 detalha essa preparação cuidadosa. Em toda a antiguidade, a mão direita era o símbolo de poder, de autoridade, de favor. Acordos eram selados com a mão direita, a força de um guerreiro estava na mão direita.
Então, o que José faz? Ele posiciona Manassés, o primogênito, para receber a mão direita de Jacó, a mão da bênção principal, e Efraim, o mais novo, é colocado do lado esquerdo. Do ponto de vista humano, José está fazendo tudo certo, garantindo que a ordem natural e a lei da primogenitura sejam respeitadas. Ele age com a lógica do mundo. E então, o momento da virada, a quebra total da tradição. O versículo 14 descreve um ato chocante e totalmente deliberado. Mas Israel estendeu a sua mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, e cruzando as mãos pôs a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés. A mão da honra vai para o mais novo. E o texto em hebraico é muito claro. Ele usa a palavra sikel para descrever essa ação. Isso não significa só cruzar, significa fazer com inteligência, com discernimento, de propósito. O texto está gritando para a gente que isso não foi um erro de um velho senil. Apesar dos olhos cegos, Jacó enxergava com uma clareza espiritual que José não tinha naquele momento. Foi uma escolha consciente, um ato profético que virou de cabeça para baixo todas as expectativas humanas. E a pergunta que fica no ar é exatamente essa. Foi um engano por causa da cegueira ou uma profecia totalmente deliberada? Para José, a resposta era óbvia. É um erro. Mas a narrativa nos mostra bem essa tensão entre a perspectiva humana e a divina. E esse é um tema que aparece o tempo todo na Bíblia. A soberania de Deus não está presa às nossas tradições, como a da primogenitura. Ele é livre para escolher segundo a sua vontade. E aqui a gente vê uma harmonia perfeita. Deus revela sua vontade e Jacó, num ato de fé e obediência, escolhe alinhar suas ações com essa revelação, mesmo que para o mundo parecesse uma loucura. A reação de José, descrita no versículo 17, é imediata. A Bíblia diz que foi-lhe isto desagradável. Ele não ficou só contrariado, ele viu uma injustiça acontecendo. Do ponto de vista dele, o pai estava cometendo um erro grave, que ia desonrar o primogênito e bagunçar toda a ordem estabelecida. Por isso ele age para corrigir o pai, pegando na mão dele e dizendo com respeito, mas com firmeza: "Não assim, meu pai, porque este é o primogênito." José está operando na base da lógica, da tradição, do amor pelos filhos. Ele ainda não entendeu que seu pai está operando em outro nível, o da revelação profética. E agora, o conflito entre a visão terrena de José e a visão celestial de Jacó vai ser resolvido. Jacó não só se recusa a mudar as mãos de lugar, mas ele vai explicar o porquê. Ele está prestes a colocar em palavras a profecia que seus olhos espirituais estavam vendo com total clareza, a profecia que guiou aquele ato que parecia tão confuso. Esse é o momento da revelação, onde o plano soberano de Deus fica claro para todo mundo. A resposta de Jacó, no versículo 19, é de uma calma e autoridade que só um profeta tem. Eu sei, meu filho, eu sei. A repetição é para dar ênfase. Ele não está confuso. Ele até valida a preocupação de José, mas confirma o que fez. Ele não tira a bênção de Manassés, muito pelo contrário. Ele também será um povo, e também ele será grande. A escolha soberana de Deus para um propósito não significa rejeição do outro. Manassés vai ser abençoado e vai se tornar uma grande nação. A bênção dele está garantida. Só que... E aqui está o ponto central da profecia. Jacó continua: "Contudo, o seu irmão menor será maior do que ele." E o motivo é específico. A descendência de Manassés se tornaria um povo, uma nação. Mas a de Efraim se tornaria Melo-Agoim, que literalmente significa a plenitude das nações. Isso sugere uma multidão, uma influência e um alcance muito maiores. E, historicamente, essa profecia se cumpriu de um jeito impressionante. A tribo de Efraim se tornou a mais poderosa do Reino do Norte, tão dominante que muitas vezes os profetas se referiam ao reino inteiro como Efraim. A influência deles definiu a identidade de Israel por séculos. O versículo 20 sela a decisão de vez. Jacó estabelece até uma nova fórmula de bênção em Israel. Deus te faça como a Efraim e como a Manassés. A ordem é de propósito e se tornaria um padrão. E o texto termina de forma clara: "E pôs Efraim adiante de Manassés." A escolha de Jacó, em obediência à revelação de Deus, não foi só um ato de família. Foi um decreto que estabeleceu uma nova ordem. E essa ordem reflete uma verdade do reino de Deus. Muitas vezes, os últimos serão os primeiros. E a força aos olhos dos homens não é o critério para a escolha de Deus. Com a bênção principal feita, Jacó se vira para José. Nos versículos 21 e 22, ele reafirma a promessa da saída do Egito e do retorno a Canaã. E dá a José um presente pessoal, uma porção a mais, a região de Siquém que ele tinha tomado dos amorreus. Siquém, que tinha sido um lugar de dor e vergonha para a família por causa do que aconteceu com sua filha Diná, agora se torna um símbolo da herança do filho fiel. Esse ato final confirma a porção dobrada de José. A estrutura de Israel está permanentemente alterada.
A casa de José não será uma, mas duas linhagens poderosas. Então, o que a gente tira de mais importante dessa passagem? Primeiro que a soberania de Deus sempre vence as tradições humanas. Ele não está preso às nossas regras de quem nasceu primeiro ou quem merece mais. Segundo, que a fé obediente libera bênçãos. A escolha de Jacó de seguir direção de Deus, mesmo contra a lógica, garantiu a recompensa para José. Terceiro, a gente vê o poder da palavra profética que declarou o futuro de Israel séculos antes de acontecer. E por último, esse evento reforça um padrão divino que vemos em toda a Bíblia. Abel sobre Caim, Isaque sobre Ismael, Jacó sobre Esaú, Davi sobre seus irmãos e aqui Efraim sobre Manassés. Deus consistentemente escolhe o que o mundo acha fraco e inesperado para cumprir seus propósitos, um princípio que se cumpre de forma máxima em nosso Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis que veio ao mundo como um servo. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final. Essa história não é só um relato antigo, é um espelho para a nossa vida. Ela nos mostra como a soberania de Deus e nosso livre-arbítrio caminham juntos. José agiu com base na lógica e na tradição. Jacó agiu com base na revelação e na fé. A pergunta que fica para a gente hoje é: em quem nós confiamos para guiar nossas mãos? Na sabedoria do mundo ou na direção do Espírito Santo? Muitas vezes a vontade de Deus vai parecer ilógica, vai nos pedir para cruzar os braços e ir contra o que todo mundo faz. Mas a verdadeira bênção, a vida abundante de verdade, a gente só encontra quando submete nossas escolhas e nosso futuro à vontade soberana de Deus, através de seu Filho Jesus, que é o único caminho, a verdade e a vida.